Graça e paz, queridas, olá, sejam todas muito bem-vindas por aqui. Que alegria estarmos juntas para mais uma aula, talvez uma das mais importantes deste curso. Por que você diz isso, pastora? Porque quando nós falamos de missão de vida, estamos a nos referir à razão da nossa existência. Quando nós falamos sobre missão de vida, estamos a nos referir sobre o propósito maior da nossa passagem na Terra. Quando nós falamos sobre missão de vida, estamos a falar sobre a resposta mais importante do nosso ser, da nossa história, da nossa existência. Veja bem, por que estou aqui? O que eu devo fazer aqui? Com quem eu devo me conectar aqui? Qual é o meu trabalho aqui? Qual não deve ser o meu trabalho aqui? Para não ceder às distrações. Está tudo conectado com essa aula Missão de Vida. Então, antes de continuar a definir missão de vida, eu já paro para te perguntar: qual é a tua missão de vida? Qual é a tua missão de vida? Quando eu falo sobre missão de vida, eu estou a falar sobre aquilo que é a base da tua existência. A missão de vida é a base da nossa existência. Uma missão, um encargo, um propósito, um objetivo. Por que a base? Porque todo o resto vai girar em torno dessa base. É base, é alicerce, é fundamento, é sustentação, é razão, motivo e porquê. Isso mesmo. Imagino que você deve ter se lembrado de uma certa música, não é? Pois é, qual é o motivo, a razão e o porquê da tua existência? Existe um autor que diz que depois que você nasce, a principal coisa que você precisa fazer é descobrir por que você nasceu. E veja bem, depois que você descobre pelo que você nasceu, você tem metade do caminho andado. Porque depois que você descobre pelo que você nasceu, então você entra na missão de executar aquilo para o qual você nasceu, aquilo pelo qual você existe. Você lembra que durante esse curso, no nosso primeiro módulo, trabalhamos muito a questão identidade. O que é identidade? O que eu sou, quem eu sou, o que eu não sou, o que eu não sou, o que eu sou, ok? Vamos lá, vou repetir isso. O que eu sou, o que eu não sou, quem eu sou, quem eu não sou, qual é o meu lugar, qual é o lugar dos outros, né? O que é meu, o que é dos outros, como eu cuido da minha vida, por que não devo cuidar da vida dos outros, como eu devo fazer aos outros aquilo que eu quero que façam a mim, o que eu devo importar, como eu devo me envolver, o que eu não devo importar, carregar, trazer para dentro de mim. Isso tudo nós trabalhamos no módulo identidade. Por quê? Porque sem identidade não existe propósito. E o propósito, lembrando, é colocado aqui como a missão de vida. Como a missão de vida. E isso é muito importante. Porque sem propósito não há vida. Sem vida não existe propósito. 50-50. Um não caminha sem o outro. Outro não se move sem um. Por que isso? Porque ambas estão conectadas. Ambos estão conectados. Tanto a sua vida como o seu propósito. Tanto a sua missão como o seu propósito. Então aqui a pergunta é: como é que eu descubro a missão da minha vida? Essa é uma grande pergunta que inclusive lidera o ranking de muitas pessoas que vivem feridas, abatidas, machucadas. Não saber qual é a missão da minha vida me fere. Então eu posso não saber a missão da sua vida, mas eu vou te dizer, por exemplo, qual é a missão da minha vida, ok? Então lembra daquele ditado que eu citei aqui? Depois que você nasce, biologicamente falando, nascimento biológico, depois que você sai do ventre da sua mãe, a próxima missão é descobrir pelo que você nasceu, para o que você nasceu, ok? Então vamos lá. Depois que eu nasci, biologicamente, eu tive muitas dificuldades na minha adolescência.
porque eu não sabia qual era a minha missão. Então, por muito tempo, eu fui me colocando na missão dos outros. Por muito tempo, eu vivi de achismos. Eu achei que a minha missão era A, mas na verdade eu achava mais interessante a missão B. Depois eu corri atrás de missão C, quando na verdade eu via pessoas que estavam a desempenhar as suas missões excelentemente. E uma coisa muito bonita que eu via nessa época é que enquanto aquelas pessoas que eu observava cumprirem as suas missões, executavam as missões da sua vida, eu os via felizes. A recompensa de quem descobriu a missão da sua vida é felicidade, é sucesso, é realização. Então, sim, quando você não sabe a missão da sua vida, você não se realiza. E nesse contexto eu comecei a querer entender qual era a missão da minha vida. Só que quisera eu que me ensinassem lá atrás como se faz isso, como se descobre a missão da minha vida. Por não compreender a missão da minha vida, por não saber, por querer entender, por querer saber, por não, muitas vezes, identificar onde me dirigir para perguntar, eu tentei ser algumas coisas que eu passo a citar. Tentei ser jogadora de futebol, tentei ser atriz, tentei ser cantora de música secular. Você que é angolana, eu cantava kizomba, só que o mais assustador é que a minha voz nem é tão boa assim para cantar, não era tão boa para cantar, que inclusive eu me colocavam sempre nunca como vocalista principal, mas como back vocal. E eu queria ser vocalista principal. Eu não sei porquê. Eu tinha um desejo muito grande de ser vocalista principal. Só que a minha voz, como era um pouco grave, e ainda é, você tem que me ver como eu acordo de manhã. Bom dia, bom dia. E vai melhorando, né? Mas como o desejo era ser vocalista principal e me colocavam sempre como back vocal, eu me frustrei. Só que eu não podia, porque tinha sempre alguém melhor do que eu nesse ramo. Então eu tinha que dar, suporte à voz de alguém. Como ela era grave, então eu sempre fazia o contralto, né? Então ia no coral, fazia o contralto. Era o contralto. Era sempre uma segunda, uma terceira voz. Isso me irritava até certo ponto, me estressou, me cansou, desisti. Né? Eu tentei ser vendedora, tentei ser empresária, tentei vender algumas coisas. A minha mãe me mandava vender couves, né? E eu não sei porquê, mas eu tinha muita dificuldade com números, até que eu fui entender alguns anos depois, claro, né? Alguns anos depois que eu sou descalcúlica, eu tenho dificuldade com números, os números me complicam. E eu só fui entender isso quando eu fiz a minha licenciatura em pedagogia e também a minha pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, onde eu fui estudar alguns distúrbios de aprendizagem. E ali eu fui estudar a descalculia e eu descobri que eu era descalcúlica. O meu diagnóstico confirmou as minhas dificuldades com números, as minhas dificuldades com exatas. As exatas me complicam, as exatas sempre me irritavam. E não é só matemática, é química, é física. Era muito esforço para poder tirar um 12, um 14. Eu me lembro de uma das vezes que eu tirei 16 valores em física, eu celebrei, porque eu descobri, eu consigo, né? Por incrível que pareça. Então, aí eu fui descobrir que, na verdade, eu gostava de humanas. E por que eu comecei a gostar de humanas? Porque eu me dava muito bem, me fazia bem, muito mais do que estudar, muito mais do que absorver conceitos. Eu levava aquilo para a vida prática, eu praticava e me dava resultados muito bons. Eu gostava de entender, decifrar a mente humana, compreender. Eu gostava de fazer boas perguntas, então eu tinha sempre a pergunta certa e às vezes a minha pergunta gerava bons debates. Eu comecei a descobrir que eu era bom nisso, então eu comecei a caminhar. Então eu tentei fazer teatro também, eu tentei dançar, eu tentei dançar, né? A minha irmã, inclusive, dança muito bem e ela tinha um grupo que ela treinava, então eu sempre implorava, deixa eu dançar. Aí ela falava, tá bom, dança, mas fica lá atrás. Entra, mas fica lá atrás. Entra, lembra já do trauma já do back vocal? Entra, mas fica lá atrás, tá bom. E assim, eu também tinha dificuldade, assim, tanto mais que até hoje eu não danço tão bem, assim, acho que melhorei um pouco, mas eu não sei dançar tanto, assim, tem alguns toques, assim, que eu não sei, sabe, assim, tem toques, tem pessoas, às vezes, quando estão a dançar, eu olho e falo, uau, que incrível isso, né, como ela mexe o corpo, como ela balança, parece que a pessoa não tem ossos, eu acho aquilo extraordinário, e eu gosto de dançar, mas nem nisso também eu fui bem. Se eu tô só para você ter uma ideia,
Nessa época da minha adolescência, eu acho que com 12, 13, quase 14. Por que eu já digo quase 14? Porque os 14 beiram já para minha conversão, onde eu começo a descobrir a missão da minha vida. Mas entre os 12 e 13 anos, eu participei de um grupo onde eu me vesti de palhaço, né? Mas não aquele palhaço, assim, coisa pesada. Mas eu vesti era uma saia de capim, e aí um topzinho assim, tal, a barriga toda pra fora, dançando que nem uma louca, remexendo a cintura, um negócio terrível. Meu pai já era pastor, porque eu nasci, o meu pai já era pastor. E eu me lembro do olhar de vergonha, do olhar de, meu Deus, de incapacidade do meu pai, porque ele olhou e disse assim, não vão pro carnaval. Eu fui dançar carnaval. Não vão pro carnaval. Então eu desafiei o meu pai, eu disse, eu vou dançar carnaval sim. Porque eu perguntava, por que não pode cantar, pular no carnaval? Por que não pode dançar no carnaval? Aí ele falava assim, porque o carnaval é a festa da carne, significa a carne não vale. Não sei nem onde ele tirou isso, mas significa carne não vale. E eu não queria nem saber, eu queria mesmo, eu fui lá dançar carnaval. Inclusive eu tenho um amigo meu que tem uma foto até hoje, assim, dessa época, né? Eu já solicitei essa foto, mas ele não me deu, dessa época. Então eu fui me pegar numa encruzilhada, porque é isso que acontece. Tem um filme muito bom que eu quero recomendar a você. O filme se chama Rango. Rango mesmo. R-A-N-G-O. Rango, né? Tem. Acho que deve ter no YouTube ou na Netflix. Se você colocar Rango, você já vai ver. Eu assisti esse filme, foi muito especial assistir esse filme, porque eu me vi nessa época que eu tô a contar pra ti. Porque quem é o Rango? Alguém que está a procurar a sua missão de vida. Só que para chegar lá na descoberta da missão de vida, ele precisa primeiro descobrir a sua identidade. E o mais bonito é isso. Quando ele descobre a sua identidade, ele se torna uma inspiração. E depois de descobrir a sua identidade e se tornar uma inspiração, ele se torna autêntico, ele é admirado. E depois de descobrir a sua identidade, se tornar uma inspiração, se tornar autêntico e ser admirado, ele descobre algo maior pelo qual lutar. O Rango descobre uma missão de vida e a comunidade observa e vê nele, então, uma autoridade. Ele conquista a sua autoridade, ele conquista o seu lugar, ele conquista a sua voz, ele até encontra um amor, e aí ele se torna, incrível, né? Ele se torna um poderosão ali da comunidade. Você vai entender, eu tô a tomar todo cuidado para não dar tanto spoiler. E ele se torna realmente um defensor, um guardião do seu propósito, um guardião da sua missão de vida, um guardião daquilo que ele encontrou. Por que ele se torna um guardião? Porque ele levou a vida inteira dele para poder encontrar isso. E aqui cabe a frase, se você não tem uma identidade, você não tem uma missão. Se você não tem uma missão, você fica perdido. E aqui também cabe a frase, aquele que não é capaz ou aquela que não é capaz de morrer pela sua missão, não é digna dela. Só que você só vai ser capaz de morrer pela sua missão quando você identificar qual é a tua missão. E você só vai identificar a tua missão quando você encontrar a tua identidade. E o mundo não oferece muito isso. A nossa identidade, ela é conhecida, identificada, compreendida e executada na prática a partir de uma perspectiva divina. Só Deus pode fazer isso. Então, depois de muito tempo, eu decidi parar, né? Parar tudo isso que eu fui buscando. Eu decidi me converter. Eu disse para os meus pais, dos 14 para os 15, quero me converter, quero aceitar Jesus, quero me batizar. Depois que fiz tudo isso, aos 16 anos, eu fui consagrada para a obra missionária, separada pelo meu pai mesmo. Comecei a cuidar do departamento de crianças. Depois entrei no grupo de louvor, sim. Aceitei fazer a terceira voz. O meu contrato era bom, então eu aceitei. Já que o contrato era bom, eu comecei a fazer. Aquilo não me incomodava mais. E eu fui entender por que não me incomodava mais estar no terceiro lugar, ou estar atrás ou não aparecer, porque eu já tinha me encontrado. Eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Eu estava fazendo aquilo por amor a Deus. Então ali eu encontrei algo maior do que eu. Depois que eu me converti, eu renasci no Senhor, tanto mais que lá no começo dos nossos módulos, do nosso curso, eu falo sobre o comemorar 2 datas. Você lembra disso? A sua data biológica, o dia que você nasceu, que está no seu documento, e a sua data de renascimento,
momento, aquele dia, espiritualmente falando, que você renasceu no Senhor, que você se converteu, aquela data que você lembra. Até hoje eu me lembro, 5 de maio, me lembro muito bem desse dia, me lembro de tudo que aconteceu, do processo de discipulado, da liderança, de quantas vezes eu chorei, da primeira vez que eu tomei ceia, como eu me comportei, o que aconteceu quando fui batizada, tudo isso. Então foi muito poderoso. E aí eu comecei a servir. Então, servindo na animação, eu cantava. A animação é um grupo de louvor, né, que cantava. É uma animação, um grupo que anima, que canta, que adora, mas era o nome, né? Na igreja onde a que eu pertencia. Aí depois eu fui fazer parte do departamento de evangelização e foi aí onde tudo começou, onde eu descobri, né? Onde eu descobri o prelúdio do que seria a missão da minha vida. Inclusive, se você está aí a me ouvir hoje, é porque você faz parte da missão da minha vida a partir desse processo que eu estou a contar hoje. O que aconteceu? Eu fui convidada para substituir uma moça que faltou, que não poderia ir nessa viagem evangelística. Então nós fomos para uma cidadezinha que fica lá em Quilengues, uma comunidadezinha chamada Socobala. Nesse Socobala nós ficamos sexta, sábado e domingo. E aí eu ajudei, eu substituí essa moça. Eu ajudei, eu cantei, eu preguei, eu servi, eu orei, eu vi demônios sendo expulsos, eu vi pessoas sendo restauradas, famílias, casamentos, aquele culto abençoado da igreja. Nós buscávamos água no rio com o balde, era acordar cedo, 5 da manhã, correr, tínhamos que orar cedo, tínhamos que nos levantar, preparar a palavra, servir, numa igreja assim simplesinha, numa igreja pobre, não tinha nem chão, até tinha assim pedras, né, dentro do templo. O altar é de madeira, o altar é uma árvore que eles cortaram e colocaram ali. Aquilo foi tão poderoso. O banheiro, até hoje eu me lembro, abriram um buraco e aí construíram uma casinha assim de adobes, né, pequenininha e tudo mais. E aí tinha não tinha porta, mas tinha uma cortina. Aquela simplicidade, eu acho que até falando assim, eu consigo me conectar mais uma vez com essa questão da simplicidade. Como é bonito, eu acho charmoso ser simples. Talvez se você me acha simples, é justamente por isso, foi o próprio Deus que imprimiu isso em mim. Aquela simplicidade me marcou de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária. Aquilo me impactou, aquilo me mudou, me transformou, abriu os meus olhos e pela primeira vez eu me enxerguei no centro da minha missão, fazendo aquilo que era muito maior do que eu. Não tendo, por que eu tenho que fazer? Porque eu não queria saber. Eu fazia e era incrível. E por que eu não queria fazer? Não queria saber. Por que eu não tinha tempo de questionar? Porque havia algo dentro de mim impetuoso, um amor violento, um amor da parte de Deus que me comovia, que me movia, que me sustentava. Então eu estava tranquila, eu trabalhava, eu fazia, eu me alegrava e isso era incrível, né? Incrível, porque eu consegui me realizar, consegui me ver realizada pela primeira vez. Eu me vi no meu lugar. Então, o que é missão da vida? Encontrar o teu lugar na vida. Encontrar o teu lugar no mundo. Eu encontrei o meu lugar. Depois que eu saí dessa missão, voltei para casa. Já não era mais a mesma pessoa. O selo de Cristo havia sido estampado na minha alma, no meu espírito. Era notório no meu corpo. Os meus frutos denunciavam uma paixão assustadora. E se você me perguntar, a pastora Ruth Catala não surgiu nesses 5 anos oficialmente de pastorado. Quando eu fui consagrada ao ministério pastoral e colocada na ordem de pastores. Mas eu acredito que o Senhor colocou o selo pastoral em mim. Naquele dia, lá naquele lugar, quando os meus olhos se abriram para aquilo, eu percebi. Porque a partir daquele trabalho, tudo que eu fui fazendo, aí eu fui 10 anos missionária e depois, então, fui consagrada ao Ministério Pastoral. Estou aí oficialmente consagrada ao Ministério Pastoral, indo ali para o 6º ano. Mas lá, desde os 16 anos, eu estou a pastorear, a trabalhar. Porque fui missionária durante 10 anos, nunca parei. E nesse tempo de missionária, nesse tempo do meu missionar, eu sempre fiz trabalhos pastorais. Tudo isso. E a academia surgiu no meio disso. Eu imagino que desde lá, o Senhor já estava a me preparar para gerar esse sonho. Então, qual é a melhor coisa? A melhor coisa foi que eu me encontrei. Não queria mais fazer outra coisa
Aprendi a não invejar a coisa que os outros estavam a fazer. Aprendi a não cobiçar o que os outros estão a fazer. Aprendi a buscar excelentemente ser aquilo que eu havia decidido no Senhor. Porque primeiro Ele decidiu para mim. João 15:16 vai dizer, não fostes vós que me escolhestes a mim. Aleluia. João capítulo 15, abre a tua Bíblia aí. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Antes, porém, eu vos escolhi e vos designei para serem discípulos. Vos designei a ir para darem frutos e muito frutos. Então, depois que você descobre a missão da tua vida, você quer frutificar. Aí eu queria frutificar, nunca mais parei. Se você me perguntar, pastora, você se desviou? Não. Você ficou desanimada algumas vezes com a tua missão? Sim, um pouco, algumas vezes, um pouco triste. Mas você pensou em parar ou desistir? Não. Não pensei em parar, não pensei em desistir, não pensei em me ausentar, não pensei em nada. Eu queria permanecer em Deus, permanecer no Senhor. E mesmo quando me entristeci nele. Mesmo quando eu fiquei desanimada pensando, meu Deus, quando vai demorar essa promessa? Quando vai demorar essa? Quando vai demorar aquela outra? Mesmo assim, eu permaneci. E se você leu o meu primeiro livro, Crônicas de Ruth, reconhecendo a fidelidade de Deus em meio à crise, você vai perceber os momentos de altos e baixos, alguns muito sérios, alguns gravíssimos, alguns muito doloridos que eu enfrentei, que inclusive balançaram a minha fé. Mas nem por isso eu parei ou eu desisti. Então eu oro ao Senhor que você descubra a missão da tua vida. Porque se você não descobrir, você não vai conseguir entender. Se você descobrir, você vai ser feliz. Se você descobrir, você será uma mulher de sucesso. Se você descobrir, você será uma mulher invicta. O desejo do meu coração é que você seja uma mulher rica em tudo. Rica em princípios, rica em valores, rica em ideias, rica em inspiração, rica em tudo. Rica financeiramente, mas principalmente rica em intimidade com Deus. Rica porque você descobriu a missão da tua vida. Quando Mateus 6,33 vai dizer, procurai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, está a dizer assim, ó, identifique, procure primeiro a missão da tua vida. Nós nascemos para o Senhor. Nós nascemos para o Senhor. E quando você descobre a missão da tua vida, então você tem metade do caminho andado e tudo acontece segundo o seu querer. O desejo do meu coração é que Ele te supra de graça, que a soberania dele possa te alcançar de uma maneira tão íntima, de uma maneira tão intensa, que você não queira fazer que nem um rango ali no comecinho da vida dele, tentar procurar coisas de uma maneira terrível e possa se machucar, possa perder a tua essência, que você não perca tempo se comparando, que o teu único modelo de comparação seja Jesus Cristo, que você se supere todos os dias, sem pressão, sem exageros, mas que a graça do Senhor te sustente em todos os teus caminhos. Que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa, de uma maneira intensa, de uma maneira forte. Que a graça te alcance, que a graça te sustente, que a graça te fortaleça, que o Espírito de Deus te segure pela mão e abra os teus olhos e te mostre hoje mesmo, agora, o que você precisa ver, que tem a ver com a missão da tua vida. Às vezes é importante compreendermos que a missão da nossa vida não é menor ou maior do que a dos outros. Cada um com a sua missão. Cada uma com a sua missão. Aquilo que Deus designou, aquilo para o qual Deus te designou, é isso que você tem que olhar, que você tem que obedecer, tem que observar, tem que absorver, tem que executar. Não cobice o que é dos outros. Foque no que é teu, seja muito boa no que é teu. E assim como Rango, você vai se tornar uma inspiração e uma autoridade na sua área. Você será feliz, você vai encontrar o seu lugar no mundo. Se você está perdida, nesse exato momento, eu quero que você pare agora e enxergue aquilo que te faz vibrar, aquilo que é maior, aquilo que quando você faz, quer fazer de novo, aquilo que você paga para fazer. Isso tem a ver com a tua missão. E à medida que você executa a tua missão, você vai também executar os
os teus dons, os teus talentos, as tuas competências, as tuas experiências e tudo aquilo que o Senhor já depositou na sua mão. Não só durante o curso Invictas, mas também durante toda a tua existência. E eu oro ao Senhor que as pessoas sejam abençoadas, porque você descobriu a missão da sua vida. Que Deus possa te abençoar de uma maneira muito poderosa. Eu quero orar por você para abençoar a tua vida. Pai, muito obrigada por essa mulher invicta. Obrigada porque o Senhor é graça. Obrigada porque o Senhor é poderoso. Eu te peço nesta aula, mostra para essa invicta que está me assistindo nesse exato momento, qual é a missão da vida dela. Que quando ela encontrar, ela seja feliz e tenha sucesso nessa terra. E quando ela partir, que ela deixe um legado em nome de Jesus. Amém. Querida, que Deus te abençoe com graça, com autoridade, com amor, com leveza e que você seja cada vez mais invicta, em nome de Jesus. Amém. Invicta, 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 invicta forever. Que Deus te abençoe.